teoria dos setênios diz que a gente tem fases a cada 7 anos. 7 anos, exatamente. É uma teoria da antroposofia, criada por Rudolf Steiner. Antroposofia, não sei se vocês já ouviram falar ou não, mas é da pedagogia Waldorf. Existem escolas que utilizam essa pedagogia, chama-se pedagogia Waldorf, que foi criada por Rudolf Steiner. Ele tem uma teoria, que é a teoria dos setênios, que ele diz que a vida se divide a cada 7 anos. Então, a cada 7 anos é um setênio, né? Então, a primeira fase que seria aí, dizer, e se você for pegar aí, ó, 7, Eline, por que 7? Se você for pegar as cores do arco-íris, são 7 cores. Os dias da semana, 7 dias. Notas musicais, 7 notas musicais, né? Então, é um número aí que cabalístico, misterioso, não sei o nome que você quer dar, né? Então, existe aí essa teoria do setênio. Primeira fase, que seria dos 0 aos 7, é a fase que a criança nasceu, né? O bebê nasceu, e ela começa a ter uma imagem do mundo. Eu não estou mais dentro da minha mãe, e eu estou conhecendo o mundo. Que mundo é esse? Então ela começa a experimentar esse mundo. É uma fase de muita curiosidade, uma fase de experimentar os limites dela. Então o principal dessa fase, que eu falo muito, é não ponha limites no seu filho. Para de colocar limites. Pô, Eline, vou deixar ele fazer tudo o que ele quiser? De jeito nenhum. A gente não precisa ser, né, preto nem branco, 8 nem 80. Existem aí, entre o preto e o branco, mais de 50 tons de cinza. Então, o que seria esse deixa ele explorar seus limites? Muitas vezes essa criança vai subir em algum lugar do parquinho. Não sobe que é muito alto para você. Claro que é um instinto de proteção que a gente está tendo com a criança, de preocupação dela cair, se machucar. Mas se ela não sobe, ela não sabe o limite dela, ela não sabe até que ponto que ela pode ir, até que ponto que ela pode subir. Então, a gente precisa deixar ela subir. Explorar os limites não é entregar o celular e deixar a criança sem limites no celular. Isso daí é você que está deixando. Ela não vai realmente saber, ter o conhecimento. Eu só posso ficar tanto tempo no celular, senão vai prejudicar a minha vista. Não, ela não sabe disso. Mas o explorar os limites é os limites do próprio corpo. Depois a gente chega na fase dos 7 aos 14, que é o segundo setênio, autoafirmação e conhecer as emoções. Com 7 anos, o que marca essa transição de fase é a queda dos dentes. Os dentes começam a cair, ele começa a trocar de dente, né? O dente de leite sai e vem a dentição permanente. Então é uma fase, eu já posso, eu conheço, eu faço sozinho, é uma fase de autoafirmação. Então aqui a gente sai da infância, entra na pré-adolescência. Então é aquela fase, eles chamam de Rubicão, né? O Rubicão do crescimento. Então essa criança, ela começa a saber que ela tem vontade própria, que ela pode tomar pequenas decisões, e ela começa a vivenciar muito mais com outras crianças. Então tem disputa por brinquedo, tem competições de ganhar ou perder. Então ela entende, ela sabe o que é tristeza, o que é saudades, ela começa a vivenciar essas emoções. E o nosso papel aqui nessa fase é que ela vivencia as emoções. Não é proibir ela de chorar, não é proibir ela, você não devia ficar triste com isso. Não, é deixar ela sentir, ela conhecer o que é cada emoção, né? Eu entendo que você está com raiva, eu entendo que você está nervoso, filho. Só que você não pode bater no seu irmão porque você está nervoso. Você pode ficar nervoso. A gente não pode proibir esses sentimentos. É a fase que eles mais conhecem esses sentimentos. Porque depois, quando a gente chega no terceiro setênio, dos 14 aos 21, eles já estão na adolescência, que marca aquela entrada no ensino médio, né? No 9º ano, 1º ano do ensino médio, 14 anos aos 21, que daí realmente é a adolescência e é a primeira crise da vida dessa criança, desse ser humano, que é a primeira crise de identidade. Quem sou eu? O que eu estou fazendo no mundo? O que eu vim buscar aqui nesse mundo? Quem é minha tribo? Que profissão que eu quero, que formação que eu quero ter. Então ele veio buscar, o que eu estou fazendo aqui? Não é mais meu pai e minha mãe que ficam mandando o que eu vou fazer, eu faço escolhas, mas que escolha que eu quero fazer? Então é muito comum eles terem um período mais introspectivos, falam, né, que o adolescente fica só no quarto, é mais ou menos por isso, porque ele está tentando se conhecer. E aí a gente não pode
impor a nossa época para eles. Ah, na minha época não usava meia com chinelo. Que bom, na sua época usava calça semi-bag. Então, que bom. E a época deles é uma época diferente da nossa. Então, sim, a gente precisa deixar eles se expressarem. Aí, e essa primeira fase aí, que vai do 0 aos 21, né, que é uma fase de formação do corpo, formação de mentalidade, formação de identidade. A gente soma as 3 fases, do 0 aos 21, formação do corpo, mentalidade e identidade. Aí a gente chega na quarta fase, no caso, que é dos 21 aos 28. 21 aos 28, esse adolescente já está escolhendo a faculdade que ele quer, muitas vezes já entrou na faculdade, está ali no seu primeiro, segundo emprego. É um grito de independência. É quando a maioria deles sai da casa dos pais, entre 21 e 28. Eline, hoje em dia não é assim, eu concordo. Hoje em dia tem muita gente com 30, 35 morando na casa dos pais ainda. E eu falo ainda, porque o natural de uma família é que esse jovem, esse adolescente seja preparado para tocar a própria vida. A partir dos 18, 20, 25, ele vai tocar a própria vida. Então, nessa fase dos 21 aos 28, a gente chama de a fase da independência, o grito de independência. Então, eles começam a dar esse grito de independência e querer sair da casa dos pais. Mas sair da casa dos pais significa, você vai se sustentar, né? Você não vai querer sair que mamãe e papai pague aluguel, pague comida, pague água, luz. Espera aí, né? Então, vai sair da casa dos pais, é um grito de independência, um grito dele procurar o lugar dele no mundo, beleza, eu escolhi trabalhar com medicina, com advocacia e tal, vou trabalhar com isso. Então, ele começa a encontrar o lugar no mundo, decidir sua profissão, e ali ele começa a vida independente dele mesmo, exatamente, a vida independente dele mesmo. Depois a gente entra na fase dos 28 aos 35. Dos 28 aos 35 é uma das primeiras crises que aparece, que é a crise dos 30. Não sei se vocês aí têm 30, mais que 30, menos que 30, mas tentem se lembrar dessa faixa etária. Quando eu falo 30, não é 30 exatamente, pode ser 28, 27, 29, 32, 33, por volta dos 30 anos, tá? Tudo depende de quem foi mais cedo ou menos cedo, né? Então, eu, por exemplo, essa minha crise chegou com 28, 29, não esperou os 30. Então, foi mais ou menos 28, 29 que eu tive essa crise. E aí, é a crise que a gente chama de crise do trabalho, porque ele começa a se questionar seu papel no mundo. Ele já se formou na faculdade, já teve 1, 2, 3 empregos, se é que ele mudou de emprego, ou cargos ali na empresa, já subiu, já desceu de cargo, talvez já tenha tido alguma demissão, já foi mandado embora. A primeira vez que a gente é mandado embora, a gente nunca esquece, né? Então já deve ter sido mandado embora ou não, já teve essas mudanças aí. Então, a gente olha para essa primeira crise como a crise do trabalho. E o que acontece nessa crise? 28 aos 35 anos. Ela se pergunta, será que eu escolhi certo? Isso que eu estou fazendo, porque uma coisa é você fazer a faculdade, ou você empreender, e a outra coisa é você, na prática, todos os dias fazer aquilo. Existe uma diferença muito grande, todos os dias fazer aquilo, né? Então, a gente precisa olhar para isso nessa crise. Você todos os dias fazendo isso. O que acontece normalmente nessa fase? É uma fase que você está mudando sua vida, ou você está casando, você está tendo filho, você já está tendo algumas mudanças, você não é mais aquele recém-formado que começou a trabalhar agora, né? Ai, tem pouco dinheiro, começou a trabalhar agora e é o recém-formado. Não, você já conseguiu subir alguns cargos, ou mudou de trabalho, foi para alguma coisa que você gosta mais, começa a olhar o trabalho com uma nova perspectiva. Será que é essa área mesmo que eu quero? É um momento, sim, que você começa a buscar mais isolamento para você ver se essa decisão que você tomou realmente é a que você queria. Muito mais focada na área do trabalho. E muitas vezes até as amizades, que algumas da faculdade continuaram, não, esse amigo, mas não quero, não quero, vou ficar com esses amigos aqui. Então você começa a se aproximar daquilo que você quer e direcionar melhor o seu trabalho. Muitas mudanças de carreira surgem também nessa faixa aqui por volta dos 30 anos, que é essa crise em relação ao trabalho, uma crise muito mais focada no laboral, né, no trabalhar. Aí vem a próxima crise, que é a que a maioria das mães, mulheres passam. É uma crise que a gente entende como ela sendo mais forte,
que é a crise dos 35 aos 42. A gente chama de crise de identidade, é a segunda crise de identidade, né? Nessa faixa etária a gente já cresceu, já trabalhou, já mudou de trabalho ou não, já teve filho, já casou, já separou ou não. Então a gente já tomou vários passos, já teve vários passos. É como no jogo da vida, que você vai ali com o carrinho, andando, você já andou uma boa parte ali do tabuleiro. Você já está naquela fase de falar, mas espera aí, tudo que eu fiz até agora era o que eu queria fazer? Então você começa a se questionar sobre o passado. O que eu fiz até agora, será que valeu a pena? Foi para isso que eu estudei? E é a fase que a gente mais tem estresse, é a fase que mais gera estresse na nossa vida, porque é muita dúvida, muito questionamento, muito será que eu estou certa, será que eu não estou certa? E não é uma fase que a gente pergunta para os outros, não é uma fase que você chega e fala, pai, mãe, você acha que esse meu trabalho é bom para mim? Nossa, pai, mãe, você acha que meu marido, minha esposa, é legal para mim? Não, é uma fase de questionamento interno. E quando a gente faz esse questionamento interno, se a gente não tem um direcionamento, se a gente não tem alguém que pode falar, ó, olha para isso, ó, não é dar respostas, porque a gente não aceita respostas nessa fase da vida. A gente não quer que alguém fale, faz isso, faz aquilo. A gente não aceita respostas. Então, é simplesmente alguém que vai dar luz para a nossa cabeça. Você já olhou para esse lado? Olha. Olha para esse lado também. É simplesmente direcionar para onde que eu vou apontar a minha lanterna. Para onde que eu vou apontar a minha lanterna para olhar? E por ter muito estresse nessa época, por que muito estresse? Muita responsabilidade em relação a financeiro, né? Aqui você já está comprando ou já comprou sua casa própria, ou está pelejando para comprar a sua casa. Aqui você tem gasto com escola de filho. É uma fase que a gente mais gasta e que deveria ser a fase que a gente mais ganha. Então, se a gente ainda tem problema financeiro, é um estresse maior. Aqui a nossa saúde já não está com aquele corpinho lá dos 20, 30. A gente já começa a olhar para nós. Então, são várias. É como se fossem várias bombas chegando de todos os lados para cima de você. Por isso que gera esse estresse gigantesco. E você não sabe administrar todas essas bombas que chegam para cima de você. Tem algumas que você precisa rebater, tem algumas que você precisa falar, eu vou cuidar de você antes que você estoura, e tem algumas que você não percebe e ela estoura. Então, por isso que é uma fase de introspecção, que o melhor de tudo é você ter alguém que te dê uma lanterna. Olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para esse lado. Assim que funciona nessa fase.